Gente, eu não ia fazer esse vídeo, mas depois do que eu vi, eu vou ter que fazer. Após o Grenal, eu entrei na internet para ver os comentários da partida. Daí eu li a opinião de um jornalista muito identificado com o Inter, que na minha opinião tem um nome muito apropriado para o time que ele torce, porque o time dele só comemora classificações, o time dele só comemora, vocês sabem a palavra? Daí tava lá ele dizendo, Inter amassa Grêmio. Eu li e pensei na hora, ele falou de novo isso. Vocês notaram que o amassa do Inter, o chocolate que o Inter dá, a pessoa vai ver o resultado e é sempre vitória por placar mínimo. E agora eles foram além, eles afirmam que nos amassaram com empate. E eles sempre têm uma explicação de o porquê que foi pouco. É o goleiro que levou 2 gols e fez o score ser mínimo, é que os atacantes perderam muito gol, é que o jogador espirrou 3 vezes, é porque estava frio, é porque choveu. É incrível, eles sempre têm um porquê que não foi mais gol, mas que foi um chocolate, mas sempre tem um porquê de porque não saiu mais gol. Tu falar uma vez, ok. Tu falar 2 vezes, pode acontecer. Ei, mas tu falar 3 vezes, tu falar sempre. Afirmar sempre que foi chocolate, mas o placar não é maior por causa de A, B ou C. Sempre tem uma desculpa. Me poupem, gente, me poupem. Nem vergonha na cara que tá feio. Aqui alguns exemplos. Gauchão de 2022, fase de grupos, que o Inter ganhou de 1-0. Esse jornalista falou que tinha sido um arraso, que o Inter passou por cima, que ele nunca tinha visto na história um jogo que os atacantes perderam tanto gol, que só por isso foi o placar mínimo, porque eles nunca perderam tanto gol na história. Segundo exemplo, Campeonato Brasileiro 2023, retorno, Grenal lá no Beira-Rio. O Inter ganhou por 3-2. O jornalista afirmou que foi um passeio, um banho de bola, que era para ter goleado, mas que o Rocher estava meio lesionado e acabou tomando 2 gols e por isso o score foi mínimo. E agora, nesse último Grenal, ele foi além. Afirma que nos amassou até com empate. Incrível isso. Nos amassaram até com empate. Eu vou mostrar para esse jornalista e para alguns colorados o que é um amasso, o que é um chocolate. Isso é um amasso. Isso é um chocolate. 4-1, Brasileiro de 2014. Outro exemplo de chocolate. Isso é um chocolate. 5-0 pelo Brasileirão de 2015. Então vai dizer que empate, vitórias placar mínimo é um amasso? Imagina o que é um 5-0. Uma explosão cósmica? 5-0 sim é um amasso. É não deixar pedra sobre pedra, como foi dito por um jornalista na época. Outro exemplo de chocolate. Isso é um chocolate. 3-0 pelo Campeonato Gaúcho de 2018. Jael meteu aquela bucha de falta. Outro exemplo de chocolate. Isso é um chocolate. 3-0 em pleno Beira-Rio pelo Gauchão de 2022. Isso são exemplos de amasso, isso são exemplos de chocolate. Não vitória por scores mínimos ou empates. Eu reconheço a superioridade do Inter nesses 3 jogos citados. Mas agora, chocolate, amassar, por favor, por favor. Todos foram um placar mínimo, e o outro até empate foi. Criem vergonha na cara, já tá ridículo. Eu não estou dizendo nesse vídeo que o Inter nunca ganhou bem do Grêmio. E sim, que eu estou quase desenhando para algumas pessoas e para um certo jornalista, o que é um amasso, o que é um chocolate. Mas tudo bem, se algumas pessoas ainda não se convenceram do que é um amasso, do que é um chocolate, nem com os exemplos que eu dei, parabéns aos colorados por terem amassado o Grêmio com 2 vitórias simples, e agora com empate. Que amasso, hein? Que baita amasso. Mas eu prefiro ficar com os meus chocolates por scores maiores. Valeu, gente. Esse foi mais um vídeo de futebol simples. Obrigado.